site, se chama produtoresgaúchosunidos.com, em que a gente cadastra os produtores de alimentos e bebidas e faz a conexão deles com bares e restaurantes de todo o Brasil. Para a gente trabalhar cadeia curta, consumir o que tem perto da gente, valorizar quem está perto da gente. E esse trabalho que começou, vai fazer um ano, e a gente só cresce, só se valoriza, né? Então a gente está trabalhando também essa valorização da cultura. Vou passar um pouquinho para o Bernardo contar o olhar dele sobre essa plataforma. Boa noite. Eu sou a quinta geração de produtores rurais em Santana do Livramento. A gente trabalha com pecuária desde a primeira geração e desde 2018 a gente vende carne de cordeiro para muitos restaurantes de Porto Alegre, fora de Porto Alegre. E a gente foi pego muito de surpresa por uma enchente que nos devastou inicialmente, né? E a gente gostaria de ajudar todos que pudessem. E depois de um tempo de tentar ajudar todo mundo e ser super-homem, né? E super-mulher e super-filho também, né? Que o nosso filho acabou encarando com também o desafio, a gente teve que pensar um pouco na nossa vida e ver que a nossa vida estava dura porque as nossas vendas não aconteceriam nos próximos meses, né? Então a perspectiva era muito ruim de abastecimento e de vendas. E daí, fruto de uma conversa entre marido e mulher, a gente percebeu que deveria buscar mercados que a gente muitas vezes não explorava. E junto, se a gente estava fazendo esse movimento para nós, a gente tem a obrigação, né, de colaborar com muitos produtores de alta gastronomia que tem no Rio Grande do Sul. Então a gente pensou em fazer alguns eventos fora do Rio Grande do Sul para buscar um dinheiro novo inicialmente, né, de lugares fora do Rio Grande do Sul que pudessem nos ajudar, não só com a doação, né? A gente não aceitou doação, mas a gente queria efetivamente comercializar nossos produtos que a gente estava estocado, não tinha para quem vender, como uma forma de ajudar. E daí, fruto disso, a gente surgiu o Produtores Gaúchos Unidos. Foi uma grata surpresa, muito rapidamente a gente teve um grande número de cadastros, uma alta adesão, e a gente viu que a gente tem muita qualidade em produtos de gastronomia. Assim como a nossa carne de cordeiro é uma carne diferenciada no Brasil inteiro, tem muitos outros produtos que a gente se diferencia. E toda vez que a gente agora pensa em falar no diminutivo do salaminho, do queijinho, a gente pensa um pouco mais e não coloca nesse diminutivo, apesar de diminutivo ser carinho, né? Mas é uma forma também de não valorizar tanto aquele produto que, com tanto esmero, tantos produtores demoraram tanto tempo para chegar naquele lugar e conseguir fazer uma boa refeição para cada um de nós. Então, vem muito a calhar, é uma baita oportunidade. Desde lá a gente vem recuperando as vendas. A gente ficou praticamente com as vendas muito parecidas com 2023, a gente tinha uma perspectiva maior que 2023, mas foi o que deu para fazer. A gente conseguiu estar saindo um pouco da lama e a gente está conquistando e vendo quem nos valoriza, descobrindo esse consumidor que valoriza o produto que a gente com tanto esmero acaba fazendo tão distante de quem elabora a comida. Então, a gente foi se aproximando da gastronomia, né, de maneira geral, cozinheiros, assadores, chefes de todo o Brasil foram vendo o valor desse trabalho, que é garimpar esses produtores. Então, a gente foi um trabalho de formiguinha, né, se conectando produtor a produtor, e hoje a gente tem na plataforma 300 produtores cadastrados na plataforma,
e mais de 100 bares e restaurantes cadastrados para comprar desses produtores. É um trabalho voluntário, da parceria, e que a gente viu que tinha uma aderência de mercado. Então a gente entendeu que de um projeto de apoio, ele é um negócio, ele tem que rentabilizar para os produtores, para todo mundo que se dispõe, né? Porque a gente faz muitos movimentos para dar visibilidade e valorizar esses produtores. E a gente foi angariando parceiros, chefes, assadores e mais produtores. Eu queria que a Clarice desse um pouquinho do olhar dela sobre esse projeto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, Aline, Bernardo. Eu sou assadora, sou churrasqueira há 10 anos e posso dizer, do outro lado do balcão, que para mim a iniciativa do Produtores Gaúchos Unidos, que surgiu a partir de uma tragédia, né, que aconteceu com a gente, ele é o mais interessante movimento gastronômico e etnogastronômico do Rio Grande do Sul nos últimos tempos, se não for o maior. Eu tenho acompanhado desde o início e fico muito surpresa e feliz a paixão, né, e a dedicação que a Aline e Bernardo dedicam a esse projeto, né? Não é o modo vivente deles, eles trabalham em outras, cada um com a sua empresa, mas com esse olhar, que é um olhar pioneiro, eu diria, porque essa sacudida, né, do consumidor, do chefe de restaurante, né, em toda essa cadeia produtiva, ela é muito importante. Porque o Rio Grande do Sul ele é muito rico tanto em pessoas, né, em culturas. Todas essas imigrações que vieram para o Rio Grande do Sul, elas têm um papel fundamental na nossa cultura gastronômica e produtos incríveis, de alta qualidade. Então essa sacudida no mercado, ela é fundamental. Sempre que eu posso, né, que eu participo de alguns eventos, eu vejo a oportunidade, eu digo, Aline, vamos lá, porque pode ser uma coisa bacana, porque é um olhar que é feito com muita paixão, muito desprendimento, visando trazer desenvolvimento para uma cadeia, para um segmento que tem tudo para crescer. A gente vide o que é feito em Minas Gerais, né, no Nordeste, exportação de tantas culturas de alimentos e de cultura gastronômica, e a gente aqui, a gente não consegue ainda, muitas vezes, passar, como a gente diz no Rio, do Mupituba, né? Eu posso falar também de cadeirinha, porque quando eu comecei a fazer churrasco há 10 anos atrás, não tinha ninguém no mercado fazendo isso de uma forma mais, vamos dizer, olhando 360 graus para a cultura do churrasco. E eu precisei sair, né? Eu trabalhava fora, em eventos fora do Rio Grande do Sul, e eu ficava revoltada que eu voltava para o Rio Grande do Sul e aqui não se falava sobre a nossa cultura do churrasco da forma como o resto do país estava fazendo, porque o resto do país já era um negócio, as pessoas já estavam vivendo, a evolução da cadeia produtiva já estava acontecendo, e aqui a gente estava se arrastando, remando, né? E então o que me fez fazer um livro chamado Os Gaúchos do Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, que foi para mostrar para as pessoas que não existe um jeito só de fazer churrasco, né? Existem vários jeitos, existe a influência das imigrações também, de várias culturas, e a nossa localização geográfica, o nosso terroir, né? Que tem a ver com carne, tem a ver com a vizinhança, né, que a gente tem com o Uruguai e a Argentina. Então, para mim, quando eu me deparei, depois de tanta história de tragédia, de tristeza, de perdas, com um projeto como o Produtores Gaúchos Unidos, assim, eu fiquei muito feliz, somente porque está sendo conduzido com muito coração, com muito desprendimento, para fazer com que todos os envolvidos tenham um resultado, que isso é muito bacana, não é nada, né, de graça ou na amizade, não, é um negócio para as pessoas se desenvolverem. Então, minha sugestão: acompanhem, fortaleçam, prestigiem, participem, porque é um baita projeto do Rio Grande do Sul e todo mundo ganha. E consumam, né? Esse é o meu recado. A
aproveitando o gancho da Clarice, eu gostaria de convidar vocês depois para visitarem aqui os produtores que estão expondo e comercializando, né, para vocês levarem essas delícias para casa, porque esse é o objetivo, é sempre fazer a conexão, mas que eles consigam vender esses produtos, né? Então esse é o nosso trabalho. E a gente se surpreendeu, como o Bernardo falou, garimpando, e foram aparecendo pessoas, graças a Deus, maravilhosas, né? Que a gente foi se conectando e foi conhecendo outros produtos que a gente não conhecia e dando luz para eles, né? Mostrando o poder, né? Porque a gente tem essa cultura, o que é do Chile é bom, o que é do Uruguai não. Pelo amor de Deus, a gente tem um terroir maravilhoso, a gente tem uma gastronomia maravilhosa, a gente tem pessoas maravilhosas. E aí a gente encontrou a Rosélia, do Jardim Culinário, que vai contar um pouquinho do trabalho dela, que é maravilhoso também. Eu monopolizei o microfone aqui. Boa noite, pessoal, eu sou a Rosélia. Eu tenho um pequeno sítio aqui na zona rural de Porto Alegre. E às vezes o pessoal não acredita, né, que Porto Alegre tem uma zona rural e que produz alimentos orgânicos também. Só relembrando do nascimento, né, dos produtores gaúchos unidos, a primeira vez que eu encontrei a Aline foi num evento no mercado público. A primeira coisa foi agradecer. Agradecer muito por essa iniciativa deles. A gente tinha saído estava nos meses seguintes da enchente, mas a plataforma, o site Produtores Gaúchos Unidos veio também para nos ajudar com uma questão muito anterior, que é o pequeno às vezes não consegue ter a visibilidade, né? Nós somos pequenos, então, por exemplo, a gente no sítio produz óleos condimentados e temperos e massalas orgânicas, que são mix de temperos e especiarias. Então a gente planta, a gente tem a agroindústria, a gente precisa fazer a comunicação, a gente precisa fazer a administração, a gente precisa cuidar das finanças, o mundo inteiro de quem é empreendedor de pequeno porte, micro às vezes, pequeno porte, que é a realidade, né, mas acredito que a maioria dos produtores gaúchos são de pequeno, médio porte. A gente tem essa dificuldade com a comercialização. Às vezes a gente não chega no mercado que gostaria muito de ter o nosso produto, gostaria muito de conhecer, né? Chega um chefe, um cozinheiro que poderia estar utilizando aquele nosso produto, mas a gente não conseguia. E a partir, então, dessa iniciativa dos Produtores Gaúchos Unidos, a gente está tendo essa visibilidade para o Brasil inteiro. Que para nós é uma honra e um sonho todo, né? A gente poder conversar com pessoas interessadas no produto aqui da zona rural de Porto Alegre, a partir de São Paulo, a partir de Minas Gerais. E não que esses estados não tenham a sua produção, tem, e é bem pujante também, mas sabem que também a produção gaúcha ela é especial. A gente não é só um estado do agro grande, a gente é um estado de muitos produtores pequenos. A gente tem aí uma colônia, né, toda a área de imigração que nos ensinou a usar vegetais que o nosso gaúcho original não usava tanto, né? Então, a gente vem com a cultura do pequeno, e é do pequeno que a gente vai fazendo essa força e trabalhando, como disse a Aline, esse terroir todo o Rio Grande do Sul. Então, já convido a todos também para participarem aqui conosco, conhecer os nossos produtos ali, produtos maravilhosos, hoje aqui e na plataforma também. Obrigada, Rosélia. Que eu gostaria que a gente consegue hoje como consumidor, só para vocês entenderem, né? Eu sou casada com o Bernardo, que é produtor de cordeiro, mas eu não sou produtora de nada, eu sou de comunicação, que é o meu métier, é o meu trabalho. E eu gosto de vender o que eu acredito, então por isso para mim não tive nenhuma dificuldade de vender esse projeto e fazer porque eu gosto, né? E então muita gente me pergunta, e o consumidor final, o que a gente consegue fazer hoje para o consumidor final são esse tipo de evento em que a gente traz os produtores. A gente está trabalhando já para chegar nos consumidores finais, mas o que a gente pede a todos vocês é que no restaurante que vocês forem,
no empório que vocês forem, falem com os donos e digam, acessem lá a plataforma e comprem dos produtores. É uma pequena ação que a gente pode fazer, mas que na hora que um restaurante comprar de um produtor, ele já olha e já compra de outro, é um canal único, porque as pessoas têm dificuldade, né? A gente entrega o cartão, as pessoas perdem o mercado e sabem que aquele produto é maravilhoso, mas através de um canal único a gente organiza as compras, organiza esse fluxo. Então, hoje o que a gente gostaria de vocês é que vocês conhecessem a plataforma, né? Tem o Instagram, Produtores Gaúchos Unidos, que a gente divulga ali os eventos que a gente participa, onde a gente vai estar e os próximos passos, porque, como eu falei, ele começou como um projeto e ele está virando um negócio que a gente agora tende a botar muito mais produtores, que, assim como o Bernardo, né, que eu tenho em casa, ele é produtor, nem sempre eles sabem vender ou não conseguem, você tem que produzir, tem que vender, tem que... Então, são muitas, então vamos deixar cada um na sua caixinha e a gente agradece a todos vocês, né? E aí eu queria deixar agora as palavras finais para cada um, para a gente finalizar aqui o papo. Eu só tenho a agradecer, e isso está muito no nosso âmago, na alma, né? De nós cavar oportunidades, né? E eu e a Aline, normalmente a gente brincava que a gente sempre se relacionava e via oportunidades para amigos, oportunidade de trabalho, oportunidade de fazer alguma coisa, e com a ferramenta a gente viu uma possibilidade de amplificar essa oportunidade para quem realmente precisa, né? Todos esses produtores não têm visibilidade, eles são invisíveis, são milhares. A gente está costurando um negócio maior, com mais agroindústrias que em breve devem estar dentro da plataforma, e cada vez mais a gente vai querer que eles cheguem a quem os valoriza. Toda vez que a gente compra um produto de artesanato, a gente valoriza aquele trabalho daquela pessoa que muitas vezes não é o preço de uma loja normal. Assim a gastronomia também, desses produtores, é muito pensado um a um, é muita energia dedicada ali naquela produção. E eu brinco com meus clientes que toda vez que for aplaudir o assador no churrasco, não esqueçam do produtor, se lembrem do produtor. Então toda vez que vocês forem experimentarem uma boa refeição, considerem o produtor, porque o cozinheiro é uma peça fundamental, o sommelier é uma peça fundamental, mas tem alguém que não está ali e que precisa desse reconhecimento. E a gente tem muito a reconhecer esses caras que dedicam uma vida para fazer um baita no produto. Obrigado. Bom, pessoal, minha mensagem final, eu acho que é pela minha experiência como assadora. Há 10 anos atrás, o mercado do Rio Grande do Sul estava bem, como eu já falei, né? O mercado do Rio Grande do Sul estava bem aquém, enquanto o resto do Brasil estava a 1000 pelo Brasil. E eu sempre procurei trazer, né, para os meus clientes, para os meus eventos, para as entrevistas que eu dava, a importância de valorizar, né, esse olhar do campo à mesa. O meu papel lá no final, que é pegar a carne e fazer o churrasco, por exemplo, é já no final da cadeia produtiva. E quando chega na mão de vocês, o prato de vocês, é mais no final ainda, né? Então, eu acho que não é... O gaúcho, ele tem essa particularidade, ele se encanta pelo que é de fora, né? Ele valoriza e compra, mas os produtos daqui ele acha caro, ou ele acha... às vezes é difícil de encontrar, a gente sabe. Mas tem muita coisa bacana. Então, a última mensagem é: valorizem, passem adiante essa mensagem. E como a Aline falou, quando vocês estiverem no restaurante, peçam, né, para aquele chefe, para aquele lugar
estar conectado com esse movimento do Campo à Mesa. E foi isso. A gente tem um puta projeto, desculpa o nome feio, mas a gente tem um baita projeto aqui, que é um dos maiores projetos gastronômicos do Rio Grande do Sul nos últimos tempos, que eu não falei. Então a gente tem que cuidar com muito carinho isso e valorizar toda essa cadeia produtiva. Então vamos lá, vamos juntos. Obrigada. Bom, finalizando aqui a minha fala, então, gente, eu ia convidar, a gente está numa onda, né, de saúde, de valorização, de autocuidado, e a comida com isso, ela está super valorizada. Então, se a gente olhar para a comida que a gente tem no prato, olhar no restaurante e entender de onde veio essa comida, com certeza a gente vai ter uma qualificação de saúde muito maior. Então, os produtores todos do Rio Grande do Sul, com certeza, têm a sua dedicação e criam produtos incríveis. É um artesanato, é uma artesania fazer um prato, fazer uma geleia, fazer um mole condimentado, cultivar uma oliveira e entregar um azeite puro. Então a gente gostaria sempre que vocês lembrassem disso também. Conheçam quem faz o seu prato. Vejam onde é que está realmente aquele produtor que traz aquele cuidado no fazer. E claro que eu vou puxar sempre, né, gente, para o artesanal. Sempre, porque o artesanal é do pequeno, é do médio, no máximo, né? Porque os grandes, eles estão aí, tem todo o seu valor. Mas a gente agora, olhando para o pequeno e o médio produtor, a gente realmente reconhece quem faz a nossa comida do dia a dia. Obrigada. Então, para fechar, só lembrando, a gente é uma ferramenta econômica de pessoas, né, de produtores, são pessoas, são histórias, são famílias que vivem disso e que se a gente não se juntar, é muito mais difícil. E aí, só quem está aqui com a gente, né, a gastronomia, os produtores, a gente está entendendo. Se a gente não se juntar, fica muito mais difícil. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, produtores, que acreditam, que veem, que a gente vai atrás, aos chefes, aos assadores, que eu vou lá, bato nas portas e eles abrem as portas. E é isso, a gente é um coletivo, a gente está aberto, a gente quer mais produtores. Se vocês conhecem pessoas que produzem, a gente tem pessoas de 92 cidades do estado. Podem vir quantos quiserem, quem quiser, todos os produtores de alimentos e bebidas, né? Então a gente foca nisso e a gente quer amplificar esse trabalho para criar mais oportunidades, mais eventos, mais vendas, e a gente vai longe com todos esses players aqui. E a gente agradece a vocês e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Obrigada.